Vamos à palavra de Deus, então. Paizinho, nos submetemos à autoridade da Tua palavra, que, ungida e viva pelo Teu Espírito, ela se torna alimento para a nossa alma, nutrição. Oramos, Senhor, para que o desafio da Tua palavra nesta manhã, ela se instale no nosso espírito e nos leve, Senhor, a não apenas ficarmos pelo ouvir, mas também a praticar. Porque só assim, Senhor, o processo se cumpre nas nossas vidas. Então, damos-te graças pela revelação que nos tens trazido e damos-te graças pelo desafio que sempre nos dás a irmos mais além, irmos mais longe, porque Tu, Senhor, és o nosso Pai e nós somos os Teus filhos e Tu queres o melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos estado a falar sobre princípios ou leis para que a vida nos vá bem. Diga comigo, princípios para que a vida nos vá bem. E o desejo de Deus é que a nossa vida nos vá bem. Amém? Não quer dizer com isto, voltamos a dizer, que não vai haver desafios, obstáculos, coisas que temos que batalhar, coisas que temos que ultrapassar, porque isso seria um contrassenso e seria estarmos a contradizer a própria palavra de Deus, e o próprio Jesus disse, vocês aqui vai-vos surgir situações, vai-vos surgir circunstâncias, por vezes testes, tribulações até, porque não dizer, a Bíblia diz assim, tempos de tentação, tempos de provação à nossa fé, e nós sabemos disso, mas ainda assim, Deus quer que a nossa vida vá bem. Amém? O que significa que o ir bem é conseguirmos ultrapassar essas circunstâncias e essas lutas. Amém? Não ficarmos caídos, embora por vezes podemos cair, mas o problema é quando depois nos recusamos a levantar. E Deus quer sempre que a gente se levante. Amém? Então Deus quer que a nossa vida vá bem. Em 2ª Epístola de João, no capítulo 1, creio que no versículo 2, João ele está a escrever e ele diz, amado, eu espero que tudo te vá bem, assim como a tua alma vai bem. Amém? Noutras versões fala acerca de espero que a tua vida seja próspera, assim como a tua vida é próspera, ou que a tua vida seja abençoada, assim como a tua alma é abençoada. Então, a palavra de Deus aqui é bem clara ao dizer, entre outras coisas, apesar de ser um desejo de João, uma palavra de João, mas que está na palavra de Deus, portanto é alguma coisa que Deus falou. O seu desejo é que a nossa vida vá bem, e para que a nossa vida vá bem, é necessário que a nossa alma vá bem. Amém? E a nossa alma vai bem quando nós atentamos, escutamos, ouvimos os princípios do reino de Deus e os aplicamos à nossa própria vida. Até porque esses princípios estão impressos, certo? Na impressão digital de Deus na nossa vida. Fazem parte do nosso ADN espiritual. Diga comigo, ADN espiritual. Amém? Há tanta coisa no nosso ADN humano que nós desconhecemos. Normalmente só se fala do ADN humano quando surge uma doença. Mas, na verdade, o ADN está cá, mesmo quando não surge doença. É ele que está por trás, é ele que compõe a nossa genética, é ele que faz com que nós sejamos o que nós somos. E o ADN de Cristo em nós, ele está em nós. Amém? Ele está em nós. E se Ele está em nós, significa que tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina não é para dizer tu não tens, precisas de ter, é Deus a dizer tu já tens. Portanto, aciona isso, ativa esses princípios que estão dentro do teu coração. Tu tens esta capacidade, tu tens este poder, tu tens esta genética. Eu dei-te esta genética. Tu és meu filho, tu és nova criatura. Já não és a velha criatura. Tudo se fez novo. E o que se fez novo foi essencialmente no nosso ADN espiritual. Amém? Então, hoje vamos falar sobre o princípio da excelência. Diga comigo, excelente. Princípio da excelência. E o princípio da excelência é alguma coisa que está, como eu disse, impresso no nosso ADN interno. Sabe porquê? Porque Deus é um Deus de excelência. Deus é o Deus da excelência. Deus é tanto Deus da excelência que nos escolheu a nós para sermos excelentes. E por isso Ele nos deu o que de mais excelente Ele tinha, que era não apenas o seu melhor filho, como o único filho. E isso faz toda a diferença. Deus não deu apenas um melhor filho que Ele tinha, mas Ele deu o único. E aí faz toda a diferença. Uma coisa é eu dar o meu melhor pão,
E outra coisa é eu dar o meu último pão. É ou não é? Uma coisa é eu dar uma nota de 20, outra coisa é dar a minha última nota. Portanto, aí faz toda a diferença. Deus deu o seu único filho, e um filho que era para ele o seu filho amado, e que Deus sempre disse isso. Porquê? Porque ele olha para nós e ele vê também a nós algo ou alguém que pode e vai refletir essa excelência divina. Diga comigo, existe em mim a excelência divina. Amém? Ora, esta lei ou este princípio da excelência é também chamado o princípio da qualidade. Hoje, na sociedade, fala-se muito acerca dos... Não, pois aquilo não está certo. Não há forma, aquilo está possesso. Não é os níveis, é o controle de qualidade. Hoje, em qualquer empresa, em qualquer produto, fala-se muito do controle de qualidade. A qualidade hoje está a ser alguma coisa que é necessário, é exigido, porque durante muito tempo a qualidade não era visto como sendo um requisito. Hoje, qualidade é alguma coisa que é requisito por parte de todas as pessoas. Ora, essa qualidade e essa excelência sempre foi requisito de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, diz lá no início da criação, certo? E eu nem sequer vou entrar aqui pelo facto, se foram mesmo dias de 24 horas, ou porque já não vai entrar por aí, da criação ser 7 dias, como nós o entendemos. Mas diz que depois do processo criativo de Deus, Deus criou as coisas, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais e depois, por último, criou o ser humano. Amém? E diz que Deus viu tudo o que havia feito, Ele passou, Ele fez a sua inspeção, Ele observou tudo o que estava feito e diz que tudo havia ficado muito bom, diz uma versão. Diz que Deus, quando viu tudo, e o tudo implica-se eu e tu, o ser humano, diz Deus que Ele achou que estava tudo muito bom. Então diga comigo, nós somos uma boa criação de Deus. Aquilo que aconteceu com a queda do ser humano, de se ter afastado de Deus, foi apenas um desvio. Mas na essência, nós somos o reflexo da excelência de Deus. Se nós estudarmos medicina, então, vamos ficar aparvalhados de todo com a excelência do nosso organismo. Ao falarmos, por exemplo, sobre a Catarina, por exemplo, uma das coisas que às vezes os médicos dizem, um neurologista que tem sido um instrumento de Deus na nossa vida também, e ele dizia, sabe, nós na verdade não conhecemos quase nada do cérebro. Existem medicações, por exemplo, para o cérebro, mas nós nem sequer sabemos como é que o medicamento no cérebro atua. Então é mais aquilo que nós não sabemos do que aquilo que nós sabemos. O próprio Davi dizia a forma terrível como eu fui formado, a forma excelente, extraordinária, admirável. Nós somos alguma coisa que é excelente porque fomos criação de Deus, gente. Amém? E o diabo e o nosso inimigo, o carcará sanguinolento, mão de vaca, o que a gente quiser. Capeta. Tem-nos feito convencer de que nós somos uma porcaria. Nós somos um lixo. Que nós não prestamos, que nós não servimos para nada, que nós só fazemos coisa estragada. Deixem-me dizer, nós somos a excelência de Deus. E Jesus, quando foi à cruz, Ele foi pagar o preço das nossas falhas, porque para Ele nós somos a sua excelência. E Ele veio para nos resgatar e levar de novo para a nossa posição e lugar de excelência. E o nosso processo como cristão é crescermos no conhecimento e na noção de quem nós somos em Cristo Jesus e da excelência que nós somos, porque somos obra e criação de Deus. E Deus prova essa excelência dando o excelente filho que Ele tinha. Porque tudo o que Deus faz é excelente. Sim, estamos limitados a uma dimensão humana. Estamos limitados a fraquezas na carne. Estamos limitados a um mundo que não está debaixo do governo de Jesus Cristo, não está a viver os princípios de Deus. Então lidamos com circunstâncias negativas.
Correto, e às vezes nós próprios lidamos ainda com uma carne que se recusa constantemente a submeter-se. Mas na nossa essência, aquilo que nós somos excelência de Deus. E é assim que nós nos temos que ver. Porque até vou dizer, se nós percebermos quem somos em Cristo Jesus, há coisas que nós nem sequer vamos sentir necessidade ou sermos tentados a fazer, porque assim, espera lá, eu agora habituei-me a comer filé mignon, não vou comer qualquer porcaria. Hein? É bom? Eu não sei, já vi comer, mas não estou a brincar. Eu nem sei o que é filé mignon, é carne. Certo? Entendem o que é que eu estou a dizer? Porque quanto mais nós crescemos e nos habituamos à ideia de que nós somos criação excelente de Deus, há coisas que nós começamos a olhar para assim, para lá, eu não me vou deixar, não vou decair, não me vou submeter a coisas que não vêm ao encontro da excelência de Cristo na minha vida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E nós precisamos dessa identidade. E nós precisamos de compreender isto. Então Deus criou-nos e viu que tudo estava correto, que tudo passou pelo seu próprio controle de qualidade. Amém? E não encontramos nas Escrituras que Deus tenha chamado outra vez o cão, cão, anda cá, vou-te fazer a cauda um bocadinho mais pequenina. E chamou o boi, vou alterar, estás com os chifres muito grandes, Não encontramos que Deus tenha passado outra vez revisão a toda a criação, inclusive ao ser humano, e disse assim, vamos lá aqui fazer uns ajustes. Aquilo que Deus fez estava bem feito. Amém? Diga comigo, eu estou bem feito. Estás feito? Estás. Não, estou... Então Deus não teve que repetir o processo. Deus é um Deus de qualidade e tudo o que Ele faz, faz com excelência e faz com qualidade. E esse é o princípio que Deus quer que nós saibamos que existe em nós, para que nós possamos desejar e viver da mesma forma como Ele vive. Então esta lei e este princípio ensina-nos o seguinte: tudo o que fizermos, devemos fazer com o melhor de nós mesmos. E eu já falei isto aqui. Há uma diferença. Excelência não é tirania. Perfeccionismo é. Há uma diferença entre perfeccionismo e excelência. Excelência é eu dar o meu melhor. Perfeccionismo é eu nunca estou satisfeito na minha pele nem naquilo que eu faço. E estou sempre a viver na ânsia de provar alguma coisa e vivemos sempre com uma insatisfação constante. Mas excelência, meus irmãos, é termos prazer naquilo que nós fazemos. É nos darmos, é fazermos as coisas com o melhor da nossa imaginação, com o melhor das nossas habilidades, com o melhor do nosso conhecimento daquilo que nós aprendemos. E quando nós pomos o nosso melhor, nós estamos a dar lugar a alguma coisa que Deus já pôs dentro do nosso espírito. Porque nós somos excelentes. Eu sei que há algumas linhas do Evangelho do cristianismo, que acham que a única forma de nós nos mantermos humildes é dizermos, eu não presto para nada. Eu sou um miserável pecador. Gente, todos nós sabemos que sem Deus nós não somos nada. Mas a palavra de Deus diz, a partir do momento que temos Cristo em nós, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas. E podemos até chegar a esse patamar de noção, de identidade, de excelência, meus irmãos. E essa excelência, ela vai se manifestar e vai se desenvolver em tudo aquilo que nós fazemos. Isso será uma marca, será uma impressão digital que nós vamos marcar perante os outros e perante a sociedade. O nosso Deus não é o Deus do mais ou menos, não é o Deus do assim, não é o Deus dá para desenrascar Deus. Oh, gente, ainda bem que Deus não é assim. Porque Deus quando faz e faz de tal maneira que a coisa fica perfeita e não há mais nada a fazer. E isto é uma coisa que o inimigo das nossas vidas tem constantemente investir na nossa mente para acharmos que falta sempre qualquer coisa. Nossa vida em Cristo tem uma marca de excelência e qualidade. E essa marca deve estar na forma como nós vivemos. Diga comigo, que coisa excelente é ter Cristo em nós. Amém? Então, onde nós colocarmos a nossa mão, vamos fazer coisas bem feitas. Porque nós vamos ser conhecidos não como aqueles que sabem fazer tudo, mas como aqueles que aquilo que fazem com excelência. E o que é a excelência? A excelência é uma
é um princípio, é uma lei espiritual em nós que se reflete, certo? Se for necessário, vou dar aqui um exemplo, se não houver mais ninguém para tocar guitarra e a irmã Elizabeth diz assim, pastor, eu vou dar o meu melhor. O melhor dela não vai ser igual ao melhor do Miguel. Mas tudo é possível, não é? Já disse, uma vez estive num grupo em que apareceu uma irmã com uma guitarra e quando chegou à altura de cantar, bem, bem, mas a irmã sabe tocar guitarra, não sei, mas o Senhor vai me ensinar. Mas pelo menos a vontade ela tinha. Ela estava lá com o coração. Ela disse, pá, é preciso fazer, eu dou o meu melhor. Pá, está bem, às vezes o nosso melhor não chega, não é? Precisamos de outros porque é com o melhor da nossa imaginação. E ela tinha muita imaginação, com o melhor das nossas habilidades, mas também com o melhor daquilo que nós vamos aprendendo e conhecendo. Então, isso é alguma coisa que se manifesta no nosso coração e nós damos. Então, excelência não tem a ver se outros estão a ver. A excelência, quando nós percebemos excelência com alguma coisa que está gravada no nosso coração, nós não fazemos, como costuma dizer, para inglês ver. Nós fazemos porque nós somos excelentes. Nós fazemos porque Deus vê. Nós fazemos porque nós vemos. E, eventualmente, a obra que nós fazemos, mais tarde ou mais cedo, ela vai ser conhecida e outros vão ver aquilo que nós fazemos e vão nos reconhecer. Olha que pessoa tão excelente. E na palavra de Deus, todas as pessoas que demonstraram uma atitude de excelência, elas sempre foram promovidas. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 6. Vamos ler. Os irmãos estão bem? Hein? Oh, coisa excelente. O espírito que em nós está é um espírito de excelência. Deus não enviou um espíritozinho. Deus não enviou, vou mandar aquele anjo que está ali sem fazer nada. Vou-lhe dar ali um trabalho. Não, Deus sempre deu o melhor. E de tal maneira deu o melhor que Ele decidiu dar-se a Ele próprio. Não havia coisa melhor. Ele deu-se a Ele próprio. Efésios 6,6 diz, não sirvam somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, certos que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Paulo aqui estava a falar até para um contexto em que havia escravos ainda. Havia senhores que tinham escravos. E havia homens livres que não eram escravos, portanto eram empregados, eram pagos. Certo? E Paulo está aqui a dizer, pela inspiração do Espírito Santo, que independentemente da nossa circunstância, a atitude, o espírito de excelência, o princípio de excelência, deve reinar no coração até de um escravo. Porque a excelência não tem a ver com o facto de se eu sou pago ou não sou pago. Tem a ver com aquilo que eu sou. Diga comigo, eu sou excelente. E o Espírito que em mim está é excelente. Amém? Então Paulo está aqui a escrever e diz, não sirvam, não façam as coisas como que para serem vistos. Vocês façam as coisas como que para ser vistos por Deus e agradarem a Deus. Certo? E se nós agradamos a Deus, agradamos ao Espírito que está em nós, logo nos sentimos também alegres e felizes por aquilo que nós fazemos. Amém? Dê lá um chapadão do irmão que está ao pé de si com a maior excelência possível. Porque nós somos pessoas de excelência. O reino de Deus é um reino de excelência. O Espírito que em nós dá é um Espírito de excelência. E nós somos fruto da excelência de Deus. Então está na altura de nós nos elevarmos na fé, não no orgulho, mas na fé daquilo que Deus diz acerca de nós e acreditarmos que, apesar às vezes não vermos, não sentirmos, nem pensarmos, mas ainda assim é uma realidade. A vossa. Está bem? Então, nesta palavra que nós lemos, nós vemos que quando nós continuadamente optamos pelo desleixo, pelo deixa andar, pelo qualquer coisa serve, nós estamos a cair em defraudação, nós estamos a defraudar triplamente. E sempre triplamente, porque tudo na palavra de Deus, e Jesus diz que tudo se resume a isto, amar a Deus acima de todas as coisas,
ao teu próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, se nós optamos por viver uma realidade que não é a nossa realidade, nós estamos a defraudar Deus de alguma maneira. E estamos a defraudar o Deus porquê? Há muito esta mentalidade compartimentada em que nós achamos que servir Deus é quando nós estamos na reunião de domingo, estamos na estrutura, naquilo que é a reunião organizada da igreja. Mas quando chegamos lá fora à nossa vida social, nós já não temos que refletir qualquer excelência. Então, se for na igreja, nós temos o cuidado, porque é para o Senhor, nós fazemos as coisas certas, nós nos esforçamos, pronto, e tal. Mas depois acaba o culto, desliga-se o taxímetro e lá fora nós deixamos ser excelentes. Porque para quem é, bacalhau basta. Mas a excelência que em nós está, ela se revela no nosso dia-a-dia, na nossa relação, no nosso trabalho. Então, muitas vezes, essa mentalidade compartimentada que separa o espiritual da vida secular, ela compromete essa vivência de excelência. E deixa-me dizer, a nossa postura de excelência é um testemunho para as pessoas lá fora de que nós realmente estamos em Cristo também. Amém? Porque cada vez que nós fazemos as coisas com uma atitude diferente, as pessoas reconhecem e percebem que há em nós um espírito diferente. Diga comigo, há em nós um espírito diferente. Então, mas em Cristo nós somos igreja, servos de Deus, filhos de Deus, que servimos em todo lugar, deixando o bom cheiro de Cristo em todo o lar, onde nós passamos, e isso implica o entendimento do que é estar em Cristo. Eu não estou em Cristo só aos domingos. Eu estou em Cristo à segunda, à terça e para os outros dias fora. E se eu estou em Cristo nele todos os dias, até a dormir estou em Cristo, então a excelência que eu manifesto, possivelmente quando penso no dia em que nós nos reunimos enquanto serviço de igreja, tem que ser o mesmo Cristo em quem eu penso quando sirvo lá fora, no meu trabalho, nos meus afazeres do dia-a-dia, porque eu faço não para ser visto pelas pessoas, eu faço não para ser pago, eu faço para agradar ao Espírito que em mim está, que é o Espírito de Deus. E a excelência é alguma coisa tremenda como princípio para que a vida nos vá bem, para que a vida nos seja favorável. Amém? Então deixem-me dizer que há muita gente que perde bênção, perde honra, perde promoção, perde uma série de coisas. Perde, não é que perde, elas estão lá em crédito. Deus preparou para nós, mas nós não temos acesso a elas porque nós caminhamos de uma forma em que não revelamos nem pomos em prática este princípio da nossa vida. Eu acredito nisto. Amém? E Efésios 6:7 ele diz lá, sirvam de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Até, às vezes isto é pôr-se em causa, quando nós estamos a trabalhar, se calhar até num emprego em que as pessoas que estão em autoridade sobre nós, o nosso patrão, seja o que for, não é? Às vezes não estimulam a nossa boa vontade. Mas nós servimos também o patrão e servimos as pessoas lá fora e servimos o que é que seja, não como servindo as próprias pessoas, mas como servindo de boa vontade ao Senhor. E isto é uma atitude de excelência no nosso coração. Nós servimos aquilo que é excelente. Nós servimos aquele que nos deu a sua excelência. E por isso nós vivemos em excelência. Porque nós também somos excelentes. Amém? Meus irmãos, nós temos que nos levantar de tudo aquilo que tem trazido mediocridade à nossa vida. Tudo aquilo que tem trazido inferioridade, de tudo aquilo que nos quer manter numa posição que não é nossa. Lembrem-se que todo ser pecou e por causa disso foi destituído da posição de glória que tinha em Cristo Jesus. Mas Jesus veio para nos restituir à posição de glória. E nós, para caminharmos nessa glória, nós precisamos nos ver a nós mesmos restituídos a essa posição. Então eu não sou um qualquer um. Eu não faço as coisas de qualquer maneira. Eu sou filho de Deus e como filho de Deus eu tenho prazer em amar, servir a Deus, mesmo em circunstâncias desagradáveis e em trabalhos que, enfim. É melhor do que trabalhar no jardim zoológico e lavar a jaula dos elefantes. Hã? Então,
O que Deus nos está a dizer: sirvam, trabalham, façam as coisas como se vocês estivessem a fazer isso diretamente para mim. Porque esse é o Espírito. Amém? Então, quando nós servimos os outros desta maneira, Deus está a ver, e mais tarde ou mais cedo é Ele que nos vai recompensar. Aliás, é um grande engano acharmos que este mundo age em justiça e que nos vai recompensar pela própria humanidade. Na maioria dos casos isso não acontece. Mas Deus é Ele que nos recompensa. E a seu tempo move corações, abre portas, nos leva a ficarmos debaixo do foco de Deus e de repente alguém age em favor para connosco, mas não foi porque o seu bom coração. É porque Deus está por trás a agir em nosso favor. E para isso nós precisamos libertar o princípio da excelência. Então, em primeiro lugar, defraudamos a Deus. Em segundo lugar, defraudamos a nós próprios. Porque ao não agirmos em excelência, nós estamos, em primeira análise, a prejudicar-nos a nós próprios e a sabotar os propósitos e o plano de Deus para nós. Imagine que Deus tem para mim, tem para si algo maior, mais glorioso, mais fantástico, mas eu persisto em viver na falta de excelência, à espera ainda assim que Deus, na sua muita misericórdia, me abençoe e me leve para um patamar ou me dê coisas na minha vida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Deus dá-nos um carro e porque não é o carro que eu anseio ter, eu ando com o carro todo sujo, não é? Já tenho espinafres a crescer nos tapetes da frente. De repente vem aquela mão profética do Senhor escrever no para-brisas: lava-me, porco. Certo? Aquilo anda lá e tal. Mas nós, porquê? Porque não é o carro que eu quero. Então eu estou à espera que o Senhor me dê aquele carro que eu anseio. E Deus pensa assim: então, mas eu vou-te dar o carro que tu anseias para depois fazeres o mesmo que fazes com este? Hein? Alô? É um exemplo. Então, a atitude de excelência. Então, eu lembro, já tive tantos chassos. Nós já tivemos chassos, já tivemos carros dos Flintstones, já tivemos daqueles que já têm buracos em baixo, a gente quase que anda com as perninhas no chão. Mas sabe uma coisa que eu sempre fazia questão? Podia não ter dinheiro para pintar o carro, mas tinha água para lavá-lo. Certo? Podia não ter os aparelhos XPTO, mas ia ali à fábrica, que aqui não, já não foi aqui na Lausanne, mas ia comprar um bocado de alcatifava o carrinho todo por dentro. O carro podia estar todo cheio de ferrugem, porque a gente não tinha dinheiro para mais, mas o carro estava bem tratado. Os irmãos percebem? Porque estamos a falar de excelência, gente. Porque a forma como nós respondemos à nossa vida, mesmo nas coisas que ainda não é aquilo que nós desejávamos, meus irmãos, isso vai promover que aquilo que Deus tem preparado para nós chegue à nossa vida mais rápido, porque o desejo de Deus é que a nossa vida nos vá bem. Os portugueses são conhecidos como os mestres do desenrasca. E isso também é bom. É bom ser desenrascado. Porque há situações que a gente tem que se desenrascar, não tem tempo para estar ali. Se eu fico empanado no meio da autoestrada, não vou estar ali à espera que me caia um motor do céu. Eu às vezes tenho que arranjar com um arame, não é? Com uma fita, a gente tem que se desenrascar. Mas não podemos é fazer disso a nossa maneira de viver. Porque não é assim que Deus também não se desenrascou. Deixa lá desenrascar aqueles miseráveis. Não é? O povo todo cá em baixo: Senhor, salva-nos. Epá, aí algum anjo, ali um cheio de uma perna, vai lá para baixo. Nada, Deus deu o melhor, gente. Deus não faz desenrasques. Deus o que faz definitivo e faz bem, porque Deus é perfeito e excelente naquilo que faz, e por isso nós temos esse Deus connosco. Amém? Então, as pessoas não percebem que com a sua postura desleixada e muitas vezes relaxada, e notem, vamos aqui, eu sei que às vezes estamos cansados, temos aqueles dias, deixa para lá, fica a cama por fazer, não é? Todos nós temos esses dias, e todos nós temos dias mesmo em que a gente precisa da desbunda. Eu acho que Deus criou a desbunda também. No mínimo criou o 7º dia, que era o dia do descanso. Se era o dia do descanso, era para não fazer nada daquilo que já tinha feito antes, correto? E há um dia, já estou com mais dietas. Olha, dieta, só meu amigo. A melhor forma de fazer dieta é ter um dia para a desbunda. Durante 6 dias, você faça dieta, mas há um dia, tafulhe-se de bolos.
Coma tudo aquilo que lhe apetece, que é para tirar daí o sentido. Eu acho que todos nós precisamos também desse dia da desbunda. Mas não é a nossa forma normal de funcionar, correto? Não é a nossa marca, não é a nossa impressão. Não é ao contrário de uns que vivem 6 dias na desbunda e ao domingo vão para o trabalho de barba por fazer, não é? Sempre todos coisas, aquela desleixo, e depois ao domingo vestem a roupinha de domingo. Aqui não é o caso, porque a gente já expulsou esse demónio há muito tempo. Mas percebe aquela coisa. Ou então quando é dia de festa, então a gente apralta-se todo. Mas alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Estamos a falar de coisas diferentes. Então o que nós tivemos para fazer, vamos fazê-lo com qualidade, com excelência, e agora ouçam aquilo que eu tenho aqui para dizer. Nem que para isso implique investirmos primeiro tempo e dinheiro para aprendermos a fazer melhor. Amém? Porque eu sou excelente, eu tenho uma atitude excelente, então eu quero fazer as coisas ainda melhor do que é que eu estou a fazer, então eu vou investir tempo e às vezes dinheiro, porque não, em ter capacidade para fazer ainda melhor do que aquilo que eu estou a fazer. Sabe porquê? Porque eu procuro excelência. Para mim é um prazer, não é uma obrigação. Está cá no meu espírito. Faça lá assim. E agora faça como o Tarzan. Os irmãos estão todos aí. Amém? Porque quando nós seguimos o princípio e a lei da excelência, nós, um dia, vamos encontrar alguém, ou alguém nos vai encontrar, que usado por Deus, nos vai recompensar pela nossa excelência. Eu acredito. Amém? Em terceiro lugar, estamos a defraudar aqueles para quem trabalhamos. Vou dar um exemplo. Eu estou desempregado. Estou um exemplo. Eu estou desempregado. Preciso de trabalho. Ou é de emprego. Mas eu ando à procura e na situação em que nós estamos é difícil de encontrar. E de repente aparece um trabalho. Pronto, não era aquilo que eu queria. Se calhar nem é aquilo para o qual eu tenho instrução para fazer. Eu desejo, mas aparece-me um trabalho, enfim, é um trabalho não muito fácil, que me paga o salário mínimo. E nós vamos à entrevista e o homem diz, olha, o seu trabalho é limpar as retretes? Não é, não há desses trabalhos. O seu trabalho é fazer isto, é um trabalho sujo, pesado, desconfortável, não é aquilo para o qual nós nos sentimos. Mas a gente precisa de ganhar dinheiro. E a gente concorda com aquele patrão, com aquela pessoa, a ir para lá trabalhar a troco de um salário mínimo. Correto? Ninguém nos obrigou a ir para lá. Nós assumimos, nós entramos em acordo. E depois de lá estarmos dentro, começamos a sabotar o trabalho. Começamos a chegar tarde, começamos a ser desleixados, começamos a... Deixa para lá. Opa, eu só ganho o salário mínimo, não estou para estar a chatear. A pergunta que eu faço é esta. Quando a pessoa concordou a ir para o trabalho, não assumiu numa troca de serviços, eu vou cumprir isto que ele está a dizer e, por sua vez, o patrão dá-me um salário mínimo. Foi aquilo que ficou acordado. Se eu não queria, não ia para lá. E se eu não estou bem, então eu saio e vou procurar outra coisa. Correto? Agora, o que eu não posso é optar pelo desleixo, pelo defraude, por uma atitude que é contrária ao espírito de excelência que habita em nós, só porque eu só ganho o salário mínimo. Mas tu já sabias quando foste para lá. Uma coisa é nós estarmos a trabalhar com um patrão que nos quer reduzir o salário. Isso aí já é diferente. Pode acontecer, por várias razões. E aí nós podemos fazer valer os nossos direitos, porque havia um acordo. Certo? Correto, gente? Mas o Espírito de Excelência em nós, porque não exige, nem existe, nem se manifesta apenas porque nós somos bem pagos ou mal pagos, existe porque nós somos de Cristo e em Cristo nós somos excelentes. Então, mesmo a ganhar um salário mínimo, eu vou fazer o meu melhor, porque a seu tempo, aquele patrão ou outra pessoa qualquer, usada por Deus, vai abrir a porta para eu ser promovido. Outro exemplo. Eu estou com um problema neste púlpito. É um exemplo. O púlpito está estragado, não está a funcionar bem. E eu chamo alguém e digo assim, vou dar o exemplo do Miguel, mas não é o caso. Eu sei que o Miguel é excelente. Não é a mulher que o diga. Mas... né? E eu chamo, Miguel, podes nos ajudar aqui? Pá? Epá, estou aqui com um problema. E o Miguel, só pá, sem problemas. Eu sou o as dos púlpitos. Onde eu meto a mão, os púlpitos
ficam completamente resolvidos. Portanto, eu tenho aqui umas técnicas, eu sei como é que vou fazer isto, eu sei como é que volta é que hei de dar, resolvo isto num instante, fica como novo, enfim. E ele pergunta, quanto é? Aliás, eu é que pergunto, quanto é que é? E ele diz, é X. Ok, então combinado, é X e, em troca, tu vais-me deixar o púlpito impecável. E depois ele vem e faz-me um trabalho que é um nojo. Estou a dar um exemplo. Eu sei que o Miguel não é assim. E depois queixam-se de que ninguém mais lhes dá trabalho. Os irmãos sabem que a má fama corre muito mais depressa que a boa. Uma boa fama, uma boa reputação, uma reputação de pessoa que faz as coisas com excelência, demora tempo a construir. Mas para se destruir uma reputação, basta às vezes uma má situação destas. Alguém percebe? Eu conheço tanta gente que são cristãos e que têm negócios e a coisa não funciona, mas até vão a correr para a igreja dar os dízimos, como se o dízimo só por si resolvesse o seu problema financeiro. Mas depois na sua vida profissional não cumprem, não fazem aquilo para o qual concordaram fazer, são pessoas que não demonstram excelência. E deixe-me dizer, este princípio da excelência é essencial. E eu estou farto de falar nisso e os irmãos, mas o pastor é pastor, mas eu sou pastor, mas sou excelente naquilo que eu faço. Na maioria das vezes. E quando eu digo maioria das vezes, porque eu dou o melhor que eu tenho. E o meu melhor pode variar. Hoje eu posso estar de uma maneira e tenho o melhor, amanhã posso estar lá em cima ou estar mais em baixo. Mas eu continuo a dar tudo o que tenho. E quando trabalhei, e eu já trabalhei em trabalhos bem chatos, e eu lembro de trabalhar num sítio, na altura era operador de empilhador, foi o que apareceu. Então, e a gente empilha, não tem problema. E eu fazia uma coisa que mais ninguém fazia. Eu chegava ao meu local de trabalho, não é que não era no mesmo sítio, porque às vezes o empilhador ficava ali, outras vezes ficava no meu local de trabalho, e tinha que limpar sempre aquele empilhador. A primeira coisa que eu fazia era pegar num paninho, numa vassoura, eu limpava o empilhador todo. E alguns assim, caramba, mas você tem a mania das limpezas. Mas sabe, eu comecei a ser conhecido pela excelência do trabalho que eu oferecia. Era perfeito? Não, mas era excelente. E isso fez com que os outros permaneceram nos empilhadores e eu fui promovido 3 vezes no mesmo mês. E cheguei a uma posição de chefia. E havia lá gente há mais anos do que eu, havia lá gente com mais capacidade, mas foi a mim que Deus promoveu. Isso era porque o pastor tem a chamada de Deus na sua vida e tem uma bênção especial. Deixa-me dizer, se eu não puser em prática os mesmos princípios, funciona para mim como funciona para vocês. Portanto, eu sei o que é que eu estou a dizer, gente. E se não for ali, Deus vai trazer bênção mais tarde ou mais cedo, gente. Porque Deus diz para nós fazermos tudo aquilo que nós semearmos. Se não descansarmos de fazer aquilo que é certo e que é bom, a seu tempo nós vamos ceifar e vamos colher. Diga comigo, eu quero colher. Amém? Então nós temos que ter este espírito em nós. Então quando nós não cumprimos de alguma maneira, nós não exercemos excelência, nós fazemos as coisas de qualquer maneira, deixa-me dizer que nós estamos a defraudar a Deus, estamos a defraudar a nós mesmos e estamos a defraudar ao próximo. Palhaço. Então, muitas vezes, sem percebermos, nós abrimos buracos nos quais nós acabamos por tropeçar. E acabamos por nos perdermos nele. Porque o mundo espiritual é um mundo de princípios espirituais. E excelência é um princípio espiritual. Por isso eu acredito, meus irmãos, que quando nós estamos aqui ou estamos lá fora, nós devemos procurar ser a melhor versão. A versão sempre atualizada, sempre em upgrade completo e constante, naquilo que é o ADN espiritual da nossa vida. Deus é um Deus de excelência e os irmãos também são essa excelência, amém, revelada por Deus, e por isso nós vivemos esse princípio da excelência. E há sempre recompensa para todo o trabalho. Há um tempo atrás o pastor João contou aqui uma história que na internet aparece com várias versões, é o velho carpinteiro, ou o velho pedreiro, ou o velho... interessa é que ele é velho, a profissão não interessa. Mas o título é sempre o velho qualquer coisa. Então eu vou ler e os irmãos sabem. Um velho pedreiro que construía casas estava pronto para se reformar. Então ele comunicou ao seu chefe do seu desejo de se reformar e passar mais tempo com a sua família. E ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente ele precisava de se retirar da vida ativa. A empresa não iria ser muito afetada pela saída deste pedreiro,
pedreiro, mas o chefe, que era o seu patrão, estava triste em ver um bom funcionário partindo, e ele pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um projeto como favor. O pedreiro não gostou muito da ideia, mas acabou por concordar. Ou seja, concordou, mas debaixo de protesto. E foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Assim ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída e depois de inspecioná-la, deu a chave da casa ao pedreiro e disse: esta é a tua casa, é o meu presente para ti. E o pedreiro ficou muito surpreendido. Que pena, se ele soubesse que estava a construir a sua própria casa, teria feito tudo diferente. Ora é essa. Vamos a falar de excelência. A tal excelência que ninguém vê, mas que em última análise nós seremos os beneficiados ou os prejudicados. Amém? E na verdade a excelência faz parte da construção da nossa casa, que é a nossa vida espiritual. Porque Deus deseja que a nossa vida nos vá bem. Assim como vai bem a nossa alma. Hã? Agora, como diria o Marcelo Rebelo de Sousa, bom. Há de chegar um momento em que Deus recompensa o nosso esforço, recompensa a nossa atitude, a nossa entrega. E porque o tempo urge, uma palavra excelente, urge. Conhecem o mel de urge? É muito bom. Em Ageu, no livro de Ageu, e possivelmente já não vamos acabar tudo, mas neste livro de Ageu, Ageu foi uma profecia que veio até Ageu era um profeta, por causa de uma crise de excelência e qualidade na vida do povo de Israel. O povo de Israel, que era o povo da aliança daquele tempo. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 3, uma passagem que nós conhecemos, diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares nas vossas casas forradas? Noutras versões dizem apaineladas. Eu presumo que tem a ver com painéis. enquanto esta casa fica desolada. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Pensem lá bem, vocês é que estão a dar um tiro nos pés. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com o assopro. Porquê? Diz o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para as vossas próprias casas. O que é que faltava a esta gente neste tempo? Zelo, excelência. E a falta de zelo e excelência no seu coração reproduziu numa expressão exterior de um zelo, de um desleixo com a casa de Deus na altura. Diz que a casa estava em ruínas, as coisas estavam e naquele tempo o templo era alguma coisa físico, então aquela malta não tinha zelo, não tinha excelência pelas coisas de Deus. A malta ia para o templo como quem ia para o cinema, certo? Comiam, deixavam migalhas e papéis derroçados no chão, quando estavam a mascar as pastilhas e as chuingas, não é? Colavam-nas debaixo das cadeiras. Alguns até aproveitavam a celebração para cortar as unhas. E, não é? Quando iam à casa de banho, acertavam em tudo menos no buraco. E vocês estão-se a rir, gente, porque isto são coisas práticas. Mas, na verdade, isto é uma falta de excelência naquilo que nós fazemos. Porque, às vezes, entendemos, não é? E apesar de hoje o templo não ser uma casa, mas a casa reflete o nosso mundo interior. A casa reflete o nosso mundo interior. E depois haviam aqueles que sempre e sistematicamente chegavam ao meio do culto. Sempre com um rol de desculpas. Furou-se-me um pneu. Atropelei um cão. Bateram-me na cabeça. Enfim. E sempre com a casa de Deus estava em ruínas. Ponto final. E deixem-me dizer, aquilo que Deus disse é assim: gente, vocês na vossa casa têm tudo arrumado, têm tudo limpo, têm as vossas casas arranjadas, reparadas, e vamos transportar isto para a casa espiritual, que é a igreja, e que somos nós no nosso íntimo. Então, a vossa casa está ajeitadinha, mas a minha casa está um pesadelo. Sabem porquê? Porque vocês não entendem excelência. Deus o Pai anseia por qualidade
e por excelência. Porque Ele deu toda a sua excelência e pôs toda a sua qualidade na nossa criação. E apesar de estarmos a falar de Velho Testamento, mas para reforçar a importância que a excelência, que o zelo, certo? Que é a atitude de ver as coisas sendo feitas da melhor maneira e da forma mais refinada. Deus deseja ver isto e espera ver isso também na nossa vida. Então é claro que toda esta falta de qualidade era uma manifestação do desleixo interior. Meus irmãos, e volto a dizer, aquilo que a palavra de Deus nos diz não é dizer tu não tens isto, tu precisas disto. Aquilo que Deus diz é tu já tens isto, ativa isso dentro de ti. Desperta, acorda. Deus disse aqui através de Ageu, considera o teu caminho. Epá, pensa nisso, faz contas. Não achas que isso é mau para vocês? Vocês não acham? Deus não está ali a dizer, epá, ai coitadinho de mim que ninguém me liga nenhuma. Deus não precisava disso. Mas Deus estava a ensinar outra vez o quê? Excelência e zelo ao seu povo. Amém? Em João, no capítulo 2, versículo 13, eu vou acelerar porque não quer passar do meio-dia, falam-nos acerca daquela situação em que Jesus foi ao templo. João, no capítulo 2, versículo 13, diz que estando próximo à Páscoa, Jesus foi a Jerusalém e diz que chegou ao templo e havia lá gente a vender bois e a vender toda a sorte de animais e ali a malta a fazer câmbio de moedas e diz que Jesus passou-lhe assim uma coisa pela vista e diz que fez um chicote, uma zurraga. Fez? Não, encontrou, porque eu não acredito que Jesus estava a passar-se, que Jesus tinha tido tempo a pegar um bocadinho de corda e fazer ali um bocado de chicote para depois então aquilo passava-lhe à vontade. Mas diz que fez uma zurraga, ou então pegou num conjunto de qualquer coisa e lançou todos fora do templo, assim como as ovelhas e os bois, não é? Há aqueles que ainda ficavam com os bois. Não é? E diz que espalhou o dinheiro dos cambistas, enfim. Ele chegou ali e pôs ordem na casa. E diz que os discípulos, notem que foi os discípulos, que se lembraram do que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo, a paixão, a excelência. Agora, deixa-me dizer, este acto de Jesus foi um acto muito mais profundo do que simplesmente chegar lá e querer arrumar aquilo. Que também era uma situação, era um reflexo de excelência. E disse, pá, que é isto? Mas o que é isto? Não foi para isto que se construiu o templo. Não é isto que é suposto acontecer na casa de Deus. Mas Jesus estava ali a manifestar um zelo diferente, sabe? É que Jesus veio para estabelecer uma nova aliança muito mais excelente, baseada em promessas mais excelentes. E Jesus, quando chega àquele templo, ele de repente revela que vem para afastar e acabar com uma aliança que estava nos seus últimos dias, no fim dos tempos, uma aliança que estava moribunda. E Jesus chega ali, e porque Jesus é um Jesus também que prima pela excelência, diz, gente, eu tenho algo muito mais excelente para vocês. A minha casa será chamada casa de oração. Porque a excelência de Deus leva-nos sempre mais alto, para cada vez melhor qualidade, mais completo. Então Jesus, nessa forma profética, mostrou o que tinha vindo fazer. Ele veio para trazer o povo a uma dimensão de maior excelência. Não foi só arrumar a casa, né, pá, tirem de lá daqui este boi. Não, Jesus diz, eu estou aqui e eu tenho algo mais excelente para vocês. Saiam desta cena, desta loucura, saiam desta necessidade de pagar para terem sacrifícios. Eu venho para trazer, eu mesmo vim para fazer isto, para trazer uma nova aliança. Uma aliança mais excelente. E termino lendo Hebreus capítulo 8, versículo 6, porque já não há tempo para mais nada. E terminamos aqui. 8:6 diz assim, mas agora alcançou ele, Jesus, ministério mais excelente, pois é mediador de uma melhor aliança, aliança no qual nós estamos, que está afirmada sobre melhores promessas. Pois se a primeira aliança tivesse sido completa, fosse tudo aquilo que Deus tinha para nós, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança. Porque repreendendo-os, ou exortando-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a que fiz com os vossos pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e assim para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no vosso entendimento, no vosso coração as escreverei, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo.
E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, diz o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então deixem-me dizer, meus irmãos, nós hoje estamos aqui como fruto, uma vez mais, da excelência de Jesus. Jesus veio para trazer uma aliança mais excelente. E nós passamos a vida a dizer, e é aquilo que a Bíblia diz, o melhor ainda está para vir. E não quer dizer que o melhor seja maior do que aquilo que já temos. É o melhor que Deus tem para nós, para aquele dia. Amém? Para amanhã, Deus tem o melhor para mim. Para depois da amanhã, Deus tem o melhor para mim. Para daqui a 10 anos, Deus tem o melhor para mim. Não quer dizer que aquilo que eu vou ter aos 60 anos ou aos 70 anos é o mesmo que eu tive quando tinha 20 ou 30. Porque o melhor de Deus para mim, a não ser que me dê superpower, eu não vou conseguir fazer o que fazia quando tinha 20 anos. Então o melhor de Deus para mim é o que Ele tem de melhor para o meu tempo, para o propósito a cumprir, para a situação, para a estação da vida em que eu estou a viver. Mas o melhor está sempre para vir. Sabe porquê? Porque Deus é Deus de excelência. Então tudo aquilo que Ele tem para mim vai ser sempre o melhor. É o melhor dEle para mim, para aquela altura e para aquela situação concreta. Porque Deus é um Deus que sempre vai trazer o melhor. E Jesus veio e trouxe com Ele uma melhor aliança. E agora termino mesmo aqui. 10 segundos. Não vamos ler. Daniel fala-nos acerca do tempo do rei Belsazar, que ele teve lá uns sonhos macacos, e diz que não havia ninguém lá naquela nação, nem os melhores sábios, que soubessem dizer ao rei o que é que se passava. E alguém disse, mas há um homem que tem um espírito excelente. Um espírito que consegue perceber os enigmas, consegue interpretar os sonhos, consegue fazer coisas tremendas. Nele há um espírito de excelência muito mais excelente do que aquilo que os outros sábios todos sabiam. E ele chamou Daniel. Daniel, ouvi dizer a tua fama, que há em ti um espírito diferente. Há um espírito que excede a sabedoria de todas as outras pessoas. E por causa disso, Daniel foi usado por Deus e ele foi promovido. José aconteceu a mesma coisa. Deixe-me dizer, sempre que há um espírito de excelência no nosso coração, nós somos promovidos. Agora deixem-me dizer, Isaías diz, por exemplo, que sobre Jesus repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, que pode ser também covardia, servilismo, bajulação e medo, mas de poder, de amor e de uma mente calma, equilibrada, disciplinada e autocontrolada. Este é o Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo e é o mesmo Espírito que está em nós. Um Espírito de excelência, um Espírito de sabedoria, um Espírito de temor, um Espírito de conselho, de fortaleza, um Espírito, meus irmãos, que nos leva a sermos mais excelentes de qualquer outra pessoa. Mesmo na nossa humildade e na nossa simplicidade de vida, nós podemos transmitir essa excelência. E quando nós transmitimos essa excelência, tudo se conjuga para que a nossa vida vá melhor. Eu não estou a dizer que temos que andar todos aí com sonhos e revelações. Isso já não é excelência. Isso é outra coisa. Certo? Mas estou a dizer que o Espírito de Deus é um Espírito de excelência. E Ele está em nós. Diga comigo, o Espírito de excelência está em mim. E por isso eu tenho capacidade para fazer muito mais e melhor. Eu tenho essa capacidade. E não só tenho a capacidade, como sendo Ele aquele que efetua em nós o querer e o efetuar, Ele é poderoso para me fazer cada vez mais desejar viver esta excelência. Amém? 3 irmãos concordam comigo. Mas pelo menos já para 3 já não é mau. Amém? Princípio espiritual para que a vida nos vá bem.